Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia fala que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, no meu canal que eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. É dom de Deus. Todo tempo nós temos que entender isso. Eu queria estar falando hoje sobre a palavra, né, de Deus. O que acontece? Muita gente se diz cristão, mas não quer obedecer à palavra de Deus. Ou seja, algumas realmente são cristãos e somente estão na desobediência do pai, porque se são cristãos, Deus logo é o pai delas, assim como é meu pai. E um filho que anda fora da palavra de Deus, fora da... não está cumprindo as coisas, a palavra, ele não está dando ouvido à palavra, é um filho que está andando em rebeldia e o Senhor vai corrigir, ele vai tratar com ele, certamente, porque ele não é mentiroso, ele cumpre a sua palavra, que diz que ele açoita, corrige a todo o que ama, ou seja, todo que ele toma por filho. Então, se a pessoa é filho e sabe que alguma coisa está escrito na palavra e ela está deixando de fazer, ela está fazendo o contrário, errado, ela está vivendo de um jeito que é contrário à palavra de Deus, ela vai ser cobrada do pai a respeito disso. Mas uma coisa mais prática, assim, para ficar mais aberto, sobre o cristão não querer dar ouvidos à palavra de Deus. E muitas vezes a gente não vai saber quem é um cristão verdadeiro e quem é o joio, porquanto não cabe a nós julgar esse é verdadeiro ou esse é falso. Isso só cabe ao Senhor. Ele irá julgar os que são dele e no tribunal de Cristo, e os que não são dele vai julgar no tribunal de Apocalipse, onde ele vai aplicar a sentença. Aquele tribunal de Apocalipse não sai nem um salvo. Ali é um tribunal de juízo, não um tribunal, não é igual ao nosso tribunal, que é um tribunal de avaliação de obras. Eu trouxe uns versículos aqui, mas antes de começar nesses versículos, deixa eu falar mais um pouquinho. O que acontece? Muito cristão, muitos acham que os votos deles podem mudar o mundo. Muitos cristãos estão fincando a sua âncora nesse mundo. Eles estão vivendo para esse mundo. E a palavra de Deus diz que nós somos, aqui nesse mundo, forasteiros, peregrinos. Não devemos estar fincados aqui. Nós sabemos que esse mundo aqui, enquanto estamos aqui, somos o quê? Sal da terra. Ou seja, servimos para temperar, para dar tempero às coisas, para dar um bom testemunho. Somos luz. Enquanto estamos aqui, estamos para iluminar esse caminho. Ou seja, para resgatar outros por meio da nossa luz, indica o Senhor. Porquanto a luz não é nossa. A luz é do próprio Senhor Jesus. Ou seja, nós somos espelhos. Somos igual à lua, só refletimos a lua só reflete a luz do sol. Nós somos espelhos e só refletimos a glória do Senhor Jesus por meio dos nossos testemunhos. Um testemunho de um cristão é algo muito importante. E se um testemunho de um cristão não serve nessa terra, ele pode ser cortado a qualquer momento. Por quê? Se ele está salvo e não está servindo aqui nessa terra, vai então logo estar com o Pai. E todo tempo a gente vê vários pontos na Bíblia falando sobre isso, sobre algum cristão ser tirado desse mundo por correção administrativa. Ou seja, não está servindo para dar testemunho aqui nesse mundo, vai para casa. Somente isso. Ou seja, é desonroso para um cristão não poder dar um testemunho bom, plausível do Senhor Jesus. Um cristão que não está produzindo frutos. Ou seja, a gente consegue entender que o fruto não dá salvação.
Mas um cristão que não produz frutos, ele é cortado. Entende? E assim a palavra de Deus nos diz. A gente consegue ver isso naquele irmão de 1 Coríntios 5, em 1 Coríntios 3, fala que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus nos destruirá. Ou seja, Deus nos tira a salvação? Não, porque a palavra ela não pode entrar em contradição. A própria palavra de 1 Coríntios 3 fala bem claro que o Senhor não que aqueles que tiverem obras receberão galardão e os que não tiverem obras serão salvos pelo fogo, mas sofrerão detrimento, chegarão de mão vazia. E a gente vai vendo, de ver o caso de Safira e Ananias, que a gente sabe que eles perderam a sua vida por mentirem ao Espírito Santo no princípio da igreja, onde qualquer mentira, qualquer coisa que desse um mau testemunho da igreja era severamente cobrado. Então, a gente tem que começar a entender essas coisas e obedecer ao Pai, sabendo que nesse mundo não vai ser fácil. Quando a gente começa a entender o Evangelho, começa a entender que a gente é salvo por graça, por meio da fé. Primeiro a gente crê e é salvo. E aí depois a gente começa a ter mais um entendimento sobre esse Evangelho que nos salvou. E isso é muito doce quando a gente descobre que a gente tem a salvação e essa salvação jamais podemos perder. Mas ao mesmo tempo começa a ficar muito amargo quando ela bate no nosso ventre. Quando a gente começa a sentir que não é fácil dar um bom testemunho nesse mundo. Por mais que a gente esteja num país que não é perseguido, igual na Arábia, na Índia, que tem irmãos sendo mortos, decapitados, mortos até por parentes. E é triste demais isso, mas não quer dizer que aqui para nós seja tão fácil. Nós sofremos pressão psicológica dos nossos parentes, nossos amigos. Um cristão aqui nesse mundo, ele pode ter certeza, a partir do momento que ele se converte, a sua vida muda aqui na Terra de pior para pior, para muito mais pior, porquanto ele não vai ter mais as amizades diante, ele não vai ter mais os amigos dele diante. A gente, para começar, senão daqui a pouco eu começo a falar e vou embora. Eu queria estar falando sobre essa questão de palavra. E a gente vê claramente que o Senhor Jesus, ele fala que ele veio aqui e veio para cumprir. Ele vinha falando todo o tempo que importava que tal coisa acontecesse com ele. Ele fala que importava que ele entrasse na cidade sentado no jumentinho para que se cumprisse a palavra que estava escrito. E todo o tempo a palavra de Deus era a prioridade dele. Como assim a prioridade dele? Tudo o que estava escrito sobre ele tinha que se cumprir. Não podia ficar faltando nada. E a mesma coisa vale nos dias de hoje. Tudo o que está escrito na palavra de Deus tem que se cumprir. E muitas pessoas querem fazer mudanças, querem tomar a rédea, achando que, não, a gente pode sim, a gente faz isso, aquilo, vamos votar num candidato tal, vamos fazer de tal jeito, a gente tem que fazer movimento na igreja tal. Isso não é vida de um cristão. O Senhor Jesus não fez nada para contra o governo romano, que era o que estava governando na época que ele veio em vida, né? Ele fez carne aqui, se encarnou aqui, e ele não foi contra o Império Romano, ele não foi contra nenhum partido político, ele não se envolveu com nada dessas coisas. Então, devemos saber que a palavra de Deus nos diz para nós estarmos sujeitos a todas as autoridades, ou seja tanto boa ou má. E se a autoridade é má, é para correção dos incrédulos e não para correção de quem faz o bem. Mas todavia, se nós fazendo o bem somos afligidos, isso é louvável a Deus, porque para isso que Deus nos criou. E a gente tem que observar muito bem essas coisas. Lucas 22, versículo 37. Porquanto
vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado, pois o o que me diz respeito tem seu cumprimento. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele está falando que dele foi contado o quê? Com os transgressores. Tinha dois na cruz, um de um lado e da outro. E todas as coisas, como eu falei, que estava escrito, ele fez questão de cumprir. Porque estava escrito na palavra. Se estava escrito, tem que se cumprir. Ah, não, mas a gente pode não fazer tal e tal coisa, a gente pode mudar. Não pode mudar nada. Nem um tio, nem um i, nem um tio. A palavra de Deus já diz bem claro, nada pode ser tirada da palavra de Deus. Nada. Ela vai se cumprir em tudo. Em Lucas 6, versículo 46, fala assim: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? E é assim que acontece no meio da cristandade professa. Logo, novamente, quando eu falo cristandade professa, eu estou me referindo aos cristãos verdadeiros e o joio. Portanto, não dá para saber, não cabe a nós dizermos: esse é um cristão verdadeiro, esse é um falso, vamos tirar esse do meio de nós, vamos colocar esse aqui dentro da esfera do cristão. Não cabe a nós. Quem cuida disso é o Senhor. Mas, todavia, se tem alguma coisa errada, alguma coisa assim, que nós devemos nos apartar. Não falando assim, vamos tirar. Não, se aparta dele, se aparta do erro. A palavra de Deus fala isso. Eu estou num lugar, não está muito certo. Aparte-se da iniquidade. A palavra de Deus fala bem claramente sobre isso. Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra é semelhante. Desculpa. Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, abrindo uma casa, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui em Lucas 6, está falando sobre estar edificado na rocha, a gente sabe que é Jesus Cristo, e está falando sobre estar edificado no chão, na terra, fora de Cristo. Ou seja, está falando aqui de um verdadeiro e de um falso. Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando com judeus, tá bom? Serve, vamos aplicar para nós também, mas aqui ele estava falando nesse caráter. Mas é uma passagem que é igual a essa, é a mesma passagem, só que aqui já está falando para nós cristãos, é a de 1 Coríntios 3. Aqui, a partir do versículo 10, vou trazer aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a gente entende que, novamente, aqui Jesus Cristo é o fundamento. Ele é aquela pedra onde tem um homem que cava a vala funda e lança o alicerce em cima dessa rocha. Então, o alicerce dos apóstolos é construído em cima dessa rocha. E não tem como edificar a casa fora também desse alicerce. Ou seja, não dá para ver se uma pessoa está realmente construindo em cima do alicerce ou não. Ou seja, não dá para dizer se alguém é cristão verdadeiro ou falso. Tem muitos que só professam. Falam, não, eu creio, tal, mas na verdade não crê. Falam, mas não podemos falar que não é cristão verdadeiro, porque isso cabe ao Senhor. Ele mesmo fala, deixa o joio crescer, porque arrancar no joio, corremos o risco de arrancar trigo junto, e uma coisa que o Senhor não quer. Então não cabe a nós dizer quem é trigo e quem é joio. Então, novamente, aqui, né, a gente vê que o alicerce é ele, e ali está falando que quem está fora do alicerce e quem tá fora da rocha e quem tá na rocha, lá em Lucas 6. E aqui em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o único lugar que pode ser edificado é em cima desse alicerce. Agora, cabe a cada um como edifica em cima desse alicerce. Então, ele está falando agora que uns cristãos verdadeiros, ele não quer escrever para joio. Não interessa a ele cuidar daqueles que estão de fora. Ele sabe que vai ter irmãos que vão estar falsos irmãos que vão estar de fora. Mas todo tempo ele está escrevendo para cristãos. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, todo tempo, nós vemos aqui que devemos edificar o nosso testemunho. Falar assim, fica mais claro. O nosso testemunho, como nós andamos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos dando ouvido à palavra de Deus. Então, todo tempo é isso. Edificar o nosso testemunho em cima do alicerce, que é Cristo. Ou seja, todo que professa o nome de Cristo deve edificar a sua construção bem alinhada, tudo no prumo. E é isso que está falando. E por isso tem vários tipos de obra. Tem obras de madeira, de palha, de feno, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Tem obras naturais, que são a madeira, que são o feno e a palha. Mas quando o fogo passa, o que acontece com esses materiais? Queima, some. Ou seja, eu posso falar assim, eu estou fazendo para Deus. Sim, eu estou fazendo para Deus. Mas será que é a vontade de Deus? Será que está dentro dos parâmetros que Deus pede para nós adorarmos Ele? Como é que eu estou fazendo? É com a permissão de Deus? Ou eu estou fazendo do meu jeito? E não, Deus aceita de qualquer maneira. Não é bem assim. A gente tem a Bíblia que nos ensina o que o Pai quer de nós. O que o Pai quer? Entende? O Senhor Jesus, ele deixou instruções. Ele deu as cartas para Paulo. Ele revelou a Paulo tudo o que nós precisávamos saber de como se congregar, de como estar alinhado com a palavra de Deus. E quando nós conseguimos compreender essas coisas, é porque nós estamos o quê? De ouvidos atentos à palavra de Deus. Porque por nós mesmos, nós vamos andar fazendo só besteira. Por mais que a gente fale que está fazendo para Deus, eu não duvido que uma pessoa
possa ter um coração sincero, falar que está fazendo algo para Deus, mas na verdade ele está fazendo uma maior lambança, está fazendo tudo errado. Então ele tem que usar o quê? Ah, Deus, não, estou fazendo para Deus. Deus, a gente tem que saber se é isso que Deus quer. E todo tempo, se a gente não sabe se é isso que Deus quer, a gente tem que parar, esperar, orar, pegar a palavra, ler e pedir uma direção. Porque porquanto ele nos mostra o caminho que devemos tomar, o caminho que devemos seguir. Porquanto a gente nós somos ferramentas ao qual ele usa, mas como ele pode usar uma ferramenta que não está instruído na palavra? Ou seja, não lê, que não se edifica, que a maior edificação do que orar e ler palavra, aí sim a pessoa começa a ser mais apta dia após dia para poder trabalhar na seara, para trabalhar na obra de Deus. Muitas vezes uma pessoa tem um desejo, fala que quer fazer. Sim, a pessoa deve fazer, evangelizar principalmente. Qualquer um que se diz cristão deveria ser evangelista, mesmo não tendo o dom de evangelizar. Todavia, primeiramente, pregando o evangelho pelo seu testemunho e depois falando do amor de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele se entregou por nós, que ele salvou ele nos salvou, que nós não tínhamos vida. E pouco a pouco, fazendo esse trabalho, até que o último se converta, porque a nossa função aqui é que o último se converta para nós estarmos logo com Cristo. Assim que o último da igreja se converter, estaremos com Cristo para sempre, como diz a palavra de Deus. Bom, aí a gente vê, né? Se permanecer o galardão, não, se permanecer não sei para onde, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então a gente vê que o fogo mostra qual seja a obra de cada um. E a gente sabe, como eu já falei, a gente não passa pelo trono branco, como a palavra de Deus fala, que quem crê em Cristo não entra em juízo. Isso está escrito em João 3 e em João 5. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Ou seja, a gente consegue entender que a gente passa pelo quê? Pelo tribunal de Cristo, avaliação de obra. E assim que fala aqui também. Se a obra de alguém, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, se alguém permanecer a obra, que a obra foi verdadeira, não se queimou, receberá galardão. Ou seja, a obra que ele fez foi de ouro, de prata ou pedras preciosas. E aí essas obras não se queimam. O fogo vai passar por elas e vai manter os mesmos materiais. Entende? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o tal que a obra se queimar, ele será salvo também pelo fogo, porque novamente a gente não entra em juízo, já passamos da morte para a vida. A palavra de Deus não pode se contradizer. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, muitos falam, não pode falar isso. Não, pode sim, deve. É ter confiança na palavra. E tipo, não, você está se achando bonzão para conseguir se manter salvo? Eu não me acho bonzão. Só que simplesmente eu confio na palavra do meu Senhor. Ele diz que não vai perder nenhum sequer. Assim como ele disse também que, Pai,
nenhum do que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. E também isso tudo estava escrito, ou seja, está escrito na palavra de Deus. Confie que você é filho de Deus e não bastardo. Quando alguém tem dúvida da palavra de Deus, tá duvidando de Deus. É duvidando que Deus escreveu. Deus escreveu isso, mas eu não sei se é bem isso que ele quis dizer. É duvidar de Deus, não duvide dele. Acredite nele, só creia. Isso é fé. Em 1 Coríntios 15, fala que a única perseverança que devemos ter, que devemos estar fundado, fincado no Evangelho, é o quê? Que Cristo morreu nossos pecados, que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É isso. Esse é o resumo do Evangelho. Quem crê desse jeito tem a vida eterna. E Paulo fala o quê? Se é que tens retido assim. É a única coisa que nós devemos reter e saber ter confiança no nosso coração. Que Cristo morreu por mim. Cristo pagou todos os meus pecados. Eu não devo mais nada. Por quê? Porque eu sou bonzão, porque eu faço isso e aquilo? Não. Porque Cristo me amou e morreu no meu lugar. Por isso que agora eu estou morto. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Porquanto Cristo me comprou. Cristo me comprou com o seu sangue. O seu sangue me redimiu, me comprou, me deu nova vida. Agora eu sou filho legítimo de Deus. Sou filho de sangue, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Está em mim. Entende? Eu sou selado com o Espírito Santo de Deus, a qual, como o Senhor Jesus fala, foi dado para ficar para sempre. Entende? A palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Não porque a gente pode perder o Espírito Santo. Jamais. Senão, por que eu posso perder minha salvação? Entende? E você? Por que você pode perder? Se você fizer isso ou aquilo, então, se você não fizer isso ou aquilo, então você permanece salvo. Isso é obra. Então você tem que fazer isso para ser salvo. Então é obra. Entenda. É somente crer. E a fé não vem de você. É dom de Deus. Então toda honra e toda glória vai para quem? Para Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a verdadeira. O verdadeiro Evangelho é Cristo morreu por nós. Quem crê tem a salvação. Eu creio. Eu tenho a salvação. É isso. É só isso. É. Só isso. Essa grandiosidade. Deus se fez carne e morreu para pagar os meus pecados. Entende? Ele não precisava vir a esse mundo. Não precisava. Mas ele quis para nos dar a salvação. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, nós somos santuários de Deus. Nós somos sagrados. Se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus nos destruirá. Se andarmos errados, andarmos fora da linha, Deus nos corrigirá. Nós temos que entender isso. Um cristão ele pode perder a sua vida material a qualquer momento por estar andando de uma maneira errônea, estar andando contra a palavra de Deus. Ele pode sim ter sua vida cortada, mas perder a salvação nunca, jamais, em hipótese alguma. Mateus 15, a partir do versículo 6. E assim, por causa de vós, de vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus,
hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, aqui nesse pequeno trechinho que li de Mateus 15, do 6 ao 9, aqui está bem claro que as coisas que são preceitos de homens, que não estão na Bíblia, tudo isso daí que invalida, que são tradições. A gente vê muito coisa dessa de tradição da Igreja Católica, do catolicismo romano. A gente vê muito isso nessas igrejas que tem certos tipos de cultos, entendeu? Que não tem nada a ver. Tem que usar tal roupa, tem que ir de terno, de gravata, tem que fazer barba, tem que estar de barba feita. Se não tiver barba feita, não, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso é preceito de homens. Aqui o Senhor estava falando dos fariseus, dos religiosos da época. E também serve para o testemunho da igreja. Então, uma igreja que tem regras de homens, que são preceitos de homens, tudo isso é errado. Tudo é isso. O homem fica proibido de casar. E a palavra de Deus fala sobre isso, que parece ter alguma coisa de piedade, mas isso serve para engrandecer a carne. Ah, não, eu me abstenho de mulher. Se algum irmão não sente paz em casar, sente bem sozinho, tudo bem. Agora, fazer isso como doutrina, como a gente vê no catolicismo, vê em, sei lá, outras denominações deve ter também. Eu nem gosto de ficar pensando nas coisas ruins que a gente encontra no meio dessa cristandade professa que tem. E sabendo que no meio dessa cristandade professa existe muitos verdadeiros irmãos. Existem verdadeiros irmãos, mas que estão andando no engano, sendo enganados. E muitos até mesmo sabendo que estão sendo enganados e se deixando enganar, que é o mais triste ainda. Por isso que muitos cristãos vão passando por sufoco, vão passando por certas coisas e acham que Deus não está... Ah, eu estou passando por essa coisa. Muitas vezes sabemos que nós vamos passar nesse mundo aqui provações, mas muitas vezes um cristão está sofrendo, não é provação não, é correção. Então se atente às coisas de Deus, por quanto ele corrige, açoita a quem ama. E se ele está te açoitando, dê graças ao Pai por isso, agradeça a Ele, porque Ele te tomou como filho. E se Ele te tomou como filho, boa coisa melhor sofrer açoite e ser salvo do que viver uma vida, vamos dizer, plena aqui nesse mundo e não ter a salvação, não estar com Cristo, entende? Então esse aqui é Mateus 23, a partir do versículo 1 aqui. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cidade de Moisés, na cadeira de Moisés se sentam os escribas e os fariseus. Então aqui novamente ele está trazendo um exemplo dos religiosos daquela época, os escribas, os fariseus, e igualmente não está no outro versículo, e esse aqui é muito importante, prestem atenção no que ele vem dizendo, que no outro a gente terminou nos preceitos de homens, mas realmente é isso, as tradições que os homens impõem. Portanto, tudo o que vos disserem, isto fazei e observai. Então está falando sobre a lei, né? Os mandamentos judaicos, por quanto ele está falando aqui com os judeus, tá bom? Mas
a gente pode pegar e aplicar nos dias de hoje. Então, tudo que está escrito para a igreja, observai e cumpri, fazei. Mas não faça conforme as suas obras. Então não façais conforme as suas obras de quem? Daqueles que dizem que estão fazendo a obra de Deus. Quando alguém está fazendo uma coisa, não fala, não, isso aqui é mandamento do Senhor, tal coisa, tem que cumprir assim. Pergunta, onde está escrito? Em qual lugar da Bíblia está escrito? Me mostra. Não, mas aqui é Antigo Testamento. A igreja é as cartas, as epístolas. Entende? Aí a pessoa começa a aplicar lei. Leia Gálatas, leia 1 Coríntios, você vai entender o que Paulo está falando ali. Que os falsos irmãos que tinham se intrometido no evangelho traziam o judaísmo para dentro da igreja. E do mesmo jeito hoje em dia. Púlpito, nenhum lugar você vai ver púlpito aqui nas cartas da igreja. Templo, nenhum lugar você vai ver templo da igreja. Dízimo da igreja, não tem. Tem ofertas. Entende? Tem diferenças. E muitas das vezes, a gente se deixa ser enganado pelos homens, pelos falsos mestres. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Então a gente hoje em dia encontra a mesma coisa. Os homens atando fardos pesados e difíceis de suportar. Mas eles mesmos não fazem. E os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E assim é. Você vê muita falso pastor nas igrejas falando isso e aquilo e não querem fazer nada do que realmente falam. E quando você estuda a Bíblia, começa a ler a palavra de Deus, eu digo estudar, você pegar e ler a Bíblia. Ler em casa. Não faça curso de teologia, tudo isso é perda de tempo. Porque isso é ensino de homens. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Então a gente vê que eles querem fazer a obra para quê? Para serem vistos pelos homens. Igual a gente conta, se não me engano, em Mateus 5:6, que fala para não orar, e não ser como os hipócritas que oram em praça pública, para ser visto por todos, dão esmola em praça pública para ser visto, tocando trombeta diante de si, que fazem as suas esmolas, que oram na presença de todos, levantando um tom de voz para poder parecerem mais religiosos. Pois alargaram os seus filactórios e aumentaram as franjas dos seus mantos. Então a gente vê aqui, todavia eles viviam exteriormente. Eles tinham a parte lá de filatórios que ficava escrito a parte da lei, não sei dizer mais ou menos como é, né? E as franjas, onde também tinha escrito passagens, ou seja, eles aumentavam a roupa. A gente vê que hoje tem padre, tem certo de veste, o cristão, o protestante vai para o templo de terno, gravata, aí tem denominações que usa aquela faixa igual de judeu, sabe? Misturam aquelas coisas que não existem na Bíblia, que para a igreja, que são o quê? Preceitos de homens.
gostam do primeiro lugar no banquete, das primeiras cadeiras nas sinagogas. E mesma coisa, esses homens gostam de chamar atenção, gostam de ser o centro das atenções, eles gostam de ser o primeiro lugar em tudo. Ou seja, só quem pode reger o culto é eles. E a palavra de Deus não diz isso. Fala em 1 Coríntios 14, fala que todos podeis profetizar e os demais julguem um após o outro. E aqui não, somente eles são os mestres. É o clérigo que se veio do judaísmo, que não tem na igreja. Das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens rabi. E rabi é mestre, né? Do mesmo jeito, a gente conta outra. Que hoje em dia os homens querem ser chamados de quê? Ah, pastor, pastor tal, pastor diretor, pastor presidente. Tudo isso é preceito de homens. Se atentem a esse versículo 8. Vós, porém, não quereis ser chamado rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, um só é o nosso mestre. Todos nós somos o quê? Irmãos. Igual o apóstolo Paulo, eu vou botar o quê? O apóstolo Paulo para poder identificar ele. Mas se o apóstolo Paulo tivesse vivo até hoje, ele tivesse que eu ia falar, ô irmão Paulo, é isso. Eu ia saber que ele tem o dom de apóstolo, qual foi o Senhor que deu para ele, como está escrito na palavra de Deus, fala que Deus deu alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então nós entendemos que pastor não é feito em um curso de teologia, seja em faculdade, seja onde for. Não é. Pastor é um dom. Ah, vou fazer curso de pastor, vou virar pastor. Isso não existe. Não existe. Pastor não é formado em faculdade, não é por curso, não é pelo quanto a pessoa sabe. É pelo dom de Deus. Assim como todos os outros, como doutor, como evangelistas. Uma coisa é a pessoa pastorear as ovelhas, aconselhar, ter o dom. Sendo que até um irmão que não tem dom de pastorear, ele pode pastorear uma ovelha. Ele pode aconselhar e ser aconselhado. É só o que a gente precisa. Ouvir a palavra de Deus. Quando alguém está triste, está passando por alguma coisa, a gente pega, fala, conversa com essa pessoa falando sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o que nos tranquiliza, que apazigua no coração. A palavra de Deus fala, ó irmão, tá difícil, eu sei que tá, mas a palavra de Deus fala que é grande, que é motivo de grande alegria, de grande gozo, grande alegria, passamos por várias provas, sermos contristados, como está escrito em Pedro, em 1 Pedro 1, em Tiago 1, a gente encontra em Romanos 5, a gente encontra Paulo chamando Timóteo, Tito, para participar das aflições. Então, quando nós, a nossa alegria é saber que o sofrimento aqui é uma coisa normal, como está em 1 Pedro 4, que fala que para não estranhar como coisa estranha viesse sobre nós. Então nós sabemos que não é estranho um cristão passar por coisas terríveis aqui, ser perseguido, ser lá, abandonado pela família, ser motivo de chacota no meio dos incrédulos. É normal, é comum. O Senhor Jesus mesmo fala que ele foi perseguido, nos perseguirão por causa do seu nome, como ele mesmo diz, vos perseguirão por causa do meu nome.
Ele fala que ele venceu o mundo. E nós vamos vencer também. Como também está escrito lá em 1 Pedro, que quem é que vence o mundo? Senão a nossa fé. E, e a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Entendam que padre é pai. Eu não me lembro, não me recordo. Já era para ter visto, eu sempre esqueço de ver isso, qual é o idioma. Eu não sei se é italiano ou é italiano ou espanhol, acho que não. Mas eu acho que é italiano ou alguma coisa assim. Então, padre é nada mais que pai. Então, a palavra de Deus já deixa bem claro: a ninguém chamei de pai, a não ser o Deus. Ou seja, nós temos nosso pai, que carnal, que pai de sangue, ou alguém criou nós, tudo bem. Mas quanto à religião, a gente encontra Paulo chamando Timóteo e Tito de filhos, falando que eram filhos dele na fé, mas em nenhum momento ele abre a guarda e fala: me chamam de pai, ou sou pai deles. Não, ele fala, chama de filhos, mas em nenhum momento eles chamam Paulo de pai, entende? A gente encontra na a palavra de Deus botando ali que Paulo era apóstolo, mas em nenhum momento a gente encontra Paulo sendo chamado por um irmão de apóstolo. Entenda isso. Porque só só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem quereis ser chamado guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, hoje em dia, a maioria, principalmente nas denominações pentecostais, tem um tal de pastor espiritual, pastor disso, pastor daquilo, guia tal, sabe? E a palavra de Deus diz bem claro sobre isso. Diz bem claro. Aí cabe a você, se você quer continuar seguindo um sistema ou você quer seguir o Senhor, entende? O Senhor que não faz parte desse sistema. O Senhor nos chama para fora do arraial. Quando a gente lê Hebreus, a gente tem que entender que Hebreus é uma carta para judeus. Por isso que o nome é Hebreus. E todo o tempo lá eles são chamados para fora do quê? Do sistema religioso judaico. Chamados para fora. Cristo foi sacrificado fora do arraial. E assim devemos sair a ele fora do arraial. Entendeu? Não devemos ter parte nem com o judaísmo, nem com qualquer outro tipo de religião nesse mundo. Nós somos cristãos. A religião do cristão, como está escrito em Tiago, é visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições. Nós vivemos da piedade, ajudando uns aos outros. Entenda isso. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aqui nós vemos, aqui o Senhor está falando sobre o cristão verdadeiro, ou no caso está falando para os judeus, né, sobre entrar no reino do reino, né? Lembrando que o reino do céu é aqui na terra, tá bom? O reino do céu é aquele lugar que tem bode e tem ovelhas, que tem joio e também tem o quê? Também tem trigo, que tem peixe bom e peixe mau. Então, o reino do céu é essa esfera, é a grande casa. Tá bom? Entendam isso. O reino do céu não é o céu. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens
o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entram permitis entrar, nem aos que entraram permitis entrar. Então, nós vemos aqui que esses homens são os que querem embarrear da progressão do evangelho. Claro, aqui está falando do ramo judeu, né? Por conta ele está falando de escribas e fariseu. Eu estou usando uma aplicação para o tempo dos cristãos, ou seja, essa aplicação é igual, idêntica, porquanto esses homens que dizem que são mestres, que se engrandecem de ser pastores, que não é mentira deles, eu falo abertamente porque está escrito que pastores é dom, não é um curso que, eu fiz um curso, eu fiz faculdade, não serve de nada. Então, entendam, não se deixem enganar, porquanto eles tentam tampar os olhos dos homens, dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo, acrescentando obras à cruz de Cristo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo, dizendo que só crer em Jesus Cristo não pode te salvar, o qual é mentira. Quem crê tem a vida eterna. É a palavra de Deus, é só crer. Quem crê tem. Já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Entende? A palavra de Deus é firme, ela é rígida. Entendeu? A palavra de Deus, ela dá a certeza da salvação e nada mais. Vamos ficar só por aqui. Espero que vocês consigam ter compreendido, que a palavra de Deus entre no coração de vocês, que vocês entendam que a palavra de Deus é para ser cumprida, para ser obedecida. A palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não se movimenta, ela é firme, rígida. Se a palavra de Deus está na Bíblia, alguma coisa escrito, vai se cumprir. Consegue compreender isso? Fiquem com Deus. Espero que vocês venham a crer, venham ter a certeza da salvação e venham também a sair do meio da escravidão. Não se façam mais escravos de homens, mas sim servindo a Deus, seguindo a sua palavra. Fiquem com Deus. Amém.